Nós vamos estar hoje estudando o primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. E quero que você depois esteja lendo esse texto. Nós vamos ler alguns versículos, mas não todos. Você acompanhe com a gente, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Esse é o nosso desejo, que Deus ministre sobre a nossa vida a sua palavra e traga revelação ao nosso coração. Esse texto do capítulo 18 começa falando sobre um ataque, né, onde os filisteus uniram ali suas tropas para atacar o povo de Israel. E o rei Aquis manda chamar Davi e lhe dá uma ordem, né? Ele fala para Davi que escolheu a Davi e os homens de Davi para que eles lutassem ao lado dele. E a resposta de Davi para ele foi assim, no versículo 2 fala isso: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis, diante disso, falou: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. A gente semana passada falou bastante sobre isso, né? O capítulo 27 desse livro fala de como Davi se desviou da comunhão com Deus, né? Do propósito de Deus, e cedeu à pressão e tomou uma decisão de ir para o território inimigo, servir ali os filisteus, ser então um guerreiro no meio dos filisteus. E a gente falou que Davi matava pessoas do seu povo, só para a gente recordar, né? Que Davi ele matava pessoas de outros povos e dava a entender que estava matando pessoas de Israel ao rei Aquis. Tudo isso para ser bem visto, para ter benefícios, para ser aceito ali entre os filisteus. E aqui agora, Davi é colocado numa situação em xeque, onde o rei Aquis, ele fala para Davi: então agora é a hora de você provar que você realmente está comigo. Se você quiser entender mais um pouco do que eu estou falando, pode ver o capítulo 27, pode ler, pode ouvir a mensagem do capítulo 27, você vai entender. E aí, Aquis fala para Davi: então agora é sua oportunidade de provar que você é fiel. E Davi vira e fala para ele, né? Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. É até uma coisa, né? Mostra uma soberba de Davi, uma altivez. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Mas o que ele estava falando ali era uma reafirmação do que ele tinha dito para Aquis, que ele era capaz de matar o povo de Israel, seu próprio povo. E ele agora, que é colocado nessa situação de ir guerrear contra seu próprio povo, ele fala isso para o rei. Não sei o que ele pensava, mas ele iria lutar. Para frente a gente vai ver isso. Que a vontade dele era ir lutar, né? Mas aí o rei, ouvindo isso, fala para ele: então você vai ser para sempre a minha guarda pessoal. Você vai ser permanentemente minha guarda pessoal. Era uma honra para Davi, isso, do ponto de vista humano, mas não era essa a vontade de Deus para Davi. Não era esse o propósito de Deus para Davi. Davi, com a sua lisonja, com as suas palavras bajuladoras, consegue a confiança do rei Aquis. Mas não é isso que nós queremos enfatizar no nosso estudo hoje. O que nós queremos enfatizar, versículo 3 em diante, onde a gente percebe as atitudes de Saul, um homem que foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, mas que o seu caminho só vai tendo tropeços e erros e vacilos e
Saul era um cara de um coração muito ruim, muito deturpado, e a cada dia, a cada momento que ele ficava mais longe de Deus, isso era mais evidente. O livro de 1 Samuel, o livro dos dois livros, né, que levam o nome de Samuel, o nome Samuel significa Deus ouve. E a gente sabe que a mãe de Samuel, Ana, colocou esse nome no seu filho porque ela era estéril. Não podia ter filhos, foi um dos primeiros estudos que nós fizemos sobre esse texto, sobre esse livro. E ela era estéril. E ela colocou o nome do filho dela, Samuel, porque Deus ouviu a sua oração e ela, que era uma mulher estéril, veio a ter filhos. Então, o livro fala de um Deus que ouve oração, de um Deus que ouve quando seu povo clama, que ouve as nossas necessidades, que ouve o nosso clamor, que ouve o clamor de uma mulher que tinha um sonho de ter um filho, mas que enfrentava essa impossibilidade e de uma maneira milagrosa ela tem um filho e coloca o nome desse filho Samuel. E esse capítulo agora, esses versículos que nós vamos estudar, eles saltam aos nossos olhos de que maneira? Porque o Deus que ouve é o Deus que fala. O Deus que ouve é o Deus que responde à oração. O Deus que ouve é o Deus que fala. E Samuel, ele nasce no período onde a palavra de Deus era rara. Deus não falava. Não é que Deus não falava, a gente até já estudou isso, é que não haviam ouvidos para ouvir. Tanto que quando Samuel ainda era um menino, e Deus falou com ele, quando ele estava dormindo, ele falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí a gente chegou a essa conclusão que não era Deus que não estava falando, mas eram os ouvidos das pessoas que não estavam devidamente atentos ao que Deus estava falando. E o que a gente vê aqui, de outra maneira, também quando a voz de Deus se cala, significa que Deus não está se agradando daquela geração, daquelas pessoas, daquele povo. Quando Deus fica em silêncio, isso mostra que Deus buscou tanto tempo aquela pessoa, que Deus falou tanto àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, aquela sociedade, aquela geração, que chega uma hora que Deus silencia. Chega uma hora que Deus não fala mais. Porque Deus está falando, não está sendo ouvido. E chega uma hora que o juízo de Deus é o silêncio. Que é a maneira como Deus trata com o seu povo é silenciando. E aí há um silêncio. A voz de Deus não fala mais como antes. E é incrível que depois que Samuel nasce, Samuel ouve Deus, Deus começa a falar. E o livro de Samuel fala de um Deus que fala. Um Deus que tem boca e fala para aqueles que têm ouvidos para ouvi-lo. Quando a gente chega nesse capítulo, a Bíblia fala no versículo 3 que Samuel já tinha morrido há algum tempo, o povo tinha chorado a morte dele, sepultaram ele em Ramá, repete até algumas informações do capítulo 26, se não me falha a memória, eu acho que é do 26 sim, do início do capítulo 26, falando da onde Samuel foi sepultado, e aí dá outra informação, dá a informação de que Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médios, necromantes, feiticeiros e aqueles que consultavam os espíritos. Saul matou e expulsou todos os necromantes que haviam em Israel e feiticeiros, todos os que consultavam espíritos em Israel. Ele considerava
que isso era uma abominação diante de Deus. Ele considerava que isso era um pecado terrível diante de Deus. E aí o que a gente vê, assim que Saul observou o acampamento filisteu, ele sentiu pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Ele buscou depressa consultar o Senhor, mas esse não lhe deu uma só palavra. Ele foi buscar a Deus, mas Deus não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por meio de Urim e nem mediante os profetas. Deus se cala com Saul. No livro onde Deus não falava e começa a falar, Deus se cala para um homem, Saul, cujo coração havia se desviado totalmente de Deus. Agora ele se sente em desespero, em aperto, e Deus não o responde. Deus não responde. Isso é muito duro, porque várias vezes Saul teve oportunidade de se corrigir. Nós não podemos brincar com a graça de Deus. Nós não podemos fazer da graça de Deus um motivo para a gente viver uma vida de falta de santidade, de desagradar a Deus. A graça de Deus não é uma licença para pecar. A graça de Deus é uma provisão para quando pecarmos. Ela é uma atitude de Deus, ela é uma dádiva de Deus para nos livrar do poder do pecado. E não para a gente viver uma vida de pecado. Não é como se Deus estivesse nos autorizando a viver uma vida longe dele. Saul brinca com o perdão de Deus. Na verdade, Saul, ele desde a primeira vez, quando no capítulo 13, no versículo 13, Samuel fala para ele: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha o que Samuel está falando para Saul. Você não guardou a palavra de Deus. Então agora Deus está te tirando do governo. Deus está tirando você e colocando alguém no seu lugar. Deus já escolheu alguém segundo o seu coração. Você não é segundo o coração de Deus. Então Deus está escolhendo alguém segundo o seu coração. Várias atitudes de Saul mostravam isso. Quando Saul tinha... quando alguém de Saul tinha uma atitude boa, igual o filho dele, Jonatas, quando vencia as batalhas, Saul, ao invés de honrar Jonatas, honrava a ele mesmo. Ele botava o nome dele. Saul venceu essas batalhas. Saul... Por isso que quando as mulheres louvam o ato heróico de Davi, ele fica revoltado, porque ele estava acostumado a todas as vitórias do reino serem dedicadas a ele e a mais ninguém, mesmo quando essas vitórias não eram dele. Mas quando, inclusive nesse texto do capítulo 13, se você voltar e ler depois, quando era o pecado dele, ele pegava o pecado e colocava na conta do povo. Não, foi o povo que poupou o melhor do gado, foi o povo que quis poupar para sacrificar ao Senhor teu Deus. E ele fez isso nesse momento aqui, e depois à frente ele fez de novo. Ele, no capítulo 15, ele volta a desobedecer uma ordem expressa de Samuel, do Senhor através de Samuel. E aí Samuel fala para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porém a rebelião
é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste, de novo falando, ó, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aí ele responde para Samuel da seguinte maneira: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, olha só, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para adorar ao Senhor. Ele, mais à frente, ele vai falar, ó, Samuel nega, diz que não vai com ele. Não, é no capítulo 13 que ele faz isso. Nesse aqui ele rasga o manto de Samuel e Samuel diz para ele que Deus também estava rasgando o reino da mão dele. No capítulo 13, se não me falha a memória, que ele fala para Samuel, pequei, honra-me. Você não observa nenhum desses momentos Saul se arrependendo de fato. Porque quem se arrepende e confessa pecado não quer ser honrado. Quem se arrepende se quebranta. Quem se arrepende muda de atitude. E não é isso que a gente vê na vida de Saul. Na verdade, o coração de Saul cada vez se endurece mais. Ele passa a perseguir Davi. Ele passa a ser um perseguidor de Davi. E ele se torna um homem odiento, odioso, né? Alguém que é cheio de rancor, de mágoa. E Deus que ouve, Deus que fala. Agora não ouve e não fala com Saul. Irmãos, quão terrível é. Quão terrível deve ser uma pessoa não ouvir mais a voz de Deus. Viver tanto no pecado. A Bíblia fala isso com um homem que muitas vezes, quebrantado, endurece a cerviz. E o seu final, se não me falha a memória, isso está em Provérbios. Seu destino vai ser quebrantado de uma só vez. O homem que endurece a cerviz, que muitas vezes é corrigido. Isso aí. O homem que muitas vezes é corrigido, endurece a sua cerviz. Será quebrantado de uma só vez. É exatamente o que acontece com Saul. Corrigido, não se arrepende. E aí o que acontece com ele? O que acontece é que Deus não fala mais para ele. Deus não ouve e Deus não fala. Não porque Deus é surdo, não porque Deus é mudo, não. Mas porque ele desprezou a palavra de Deus. Não apenas uma vez. Não apenas uma vez. Que você e eu possamos ouvir as direções de Deus, as correções de Deus. Possamos ouvir a voz de Deus nos corrigir enquanto há tempo de arrependimento. Para que nós não sejamos como Saul, que o nosso coração se endureça e a gente não ouça mais a voz de Deus. E aí a gente percebe que Saul mandou matar as feiticeiras. Mas a gente percebe que Samuel fala para ele que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você está preocupado com feitiçaria, Saul? A rebelião é pior do que o pecado é como o pecado de feitiçaria. Você está preocupado com a feitiçaria dos outros, mas não está preocupado com a sua rebelião. Você está preocupado que haja feiticeiros, mas você não está preocupado da sua desobediência à vontade de Deus. Como é perigoso para nós que somos servos de Deus, queremos corrigir os atos dos outros, mas não olhamos para nossos próprios atos, para nossa própria desobediência e acabamos por ter atitudes que Deus também condena. E é o que acontece com Saul. Um homem
que tinha tudo para ser um grande rei, para ser alguém que Deus usasse, porque tinha ao seu lado Samuel, tinha ao seu lado alguém que Deus tinha escolhido para estar com ele, mas o que a gente observa é que ele despreza a voz de Deus. E por desprezar a voz de Deus, agora também Deus não ouve mais, não fala mais com ele. E ele, no desespero, ele vai e pede para os servos dele procurar uma feiticeira. E ele tinha mandado matar as feiticeiras, as necromantes. Os servos deles acham uma, ou seja, os servos, no mínimo, tinha alguém ali que estava fazendo uma consulta, né? No meio do povo de Deus, pessoas consultando necromantes, consultando espíritos. O desespero de Saul era tanto que não importava mais os meios, ele queria era ouvir alguma coisa. Não importava mais por qual meio, mesmo que ele houvesse anteriormente condenado esse meio. Mas ele está desesperado, porque ele não ouve mais a Deus. E aí ele encontra essa mulher, vai disfarçado para que ela não reconheça que é Saul e tenha medo e acabe não falando, porque como ele mandou matar as feiticeiras, ela poderia achar que era uma cilada e por isso ele vai disfarçado, mas ela vira para ele e fala: você está me armando cilada? Não sabe que Saul mandou matar todos os feiticeiros? Que ela está falando, o pecado dele está sendo lançado na face dele. Essa mulher, a resposta dela para esse pedido de Saul está dizendo: você está fazendo aquilo que você condena. E a Bíblia fala sobre isso, né? Ai daquele que pratica os pecados que condena nos outros. E Saul aqui, ele está cometendo o pecado que ele condena nos outros, consultando espíritos, consultando mortos. E ele garante para ela que nenhum mal vai suceder com ela, ela não sabe ainda que é ele, e ela pergunta a quem ele deseja que ela faça subir. E ele fala para subir Samuel. Gente, nós não precisamos nem dizer que isso não é algo de Deus, porque o próprio texto já mostra, Deus não está falando com Saul. Deus rejeitou Saul. Saul rejeitou a palavra de Deus. Então Deus não fala mais com ele. Então toda essa ação aqui não é uma ação de Deus. E nem é realmente Samuel. A gente vai perceber que Saul afunda a tal ponto que ele vai consultar demônios, vai consultar espíritos malignos. A Bíblia fala: uma vez morto o homem, depois disso só o juízo. Essa consulta de mortos, na verdade, é uma consulta de espíritos malignos, e esse engano tem recaído sobre a humanidade. Infelizmente, muitos ainda hoje consultam espíritos malignos, achando que estão consultando pessoas mortas, que estão falando com parentes. E o diabo sabe enganar. Ele é o pai da mentira. Jesus disse isso. Não quero dar ênfase a essa questão, mas estamos falando disso para a gente observar o quanto Saul foi fundo no seu distanciamento de Deus. Já que eu não estou ouvindo Deus, qualquer coisa serve. A que ponto chega um homem quando não ouve a Deus? Corrigido, corrigido, corrigido. E agora longe de Deus.
E quando assim que ela faz subir Samuel, a primeira coisa que ela vê que é Saul. E ela fala para ele: por que você me enganou? Tu és Saul. Então o espírito de adivinhação já começa a agir ali. E aquela ação de demônios, aquela atuação de demônios na vida dessa mulher já traz uma demonstração, um fato de que Saul, aquele cara que estava disfarçado, era Saul. E que ele era um mentiroso. E aí, Saul falou para ela: não temas, revela-me o que você está vendo. E a mulher fala: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Elohim é uma palavra que é usada, ela tem alguns significados. O significado mesmo não se tem, mas ela é aplicada na Bíblia com alguns significados. O significado exato não se acha. Mas essa palavra é usada para Deus, para se referir a Deus. Ela é uma palavra no plural, como se fosse deuses, mas no sentido de que Deus, ele é pleno, né? Mas ela é usada também para espíritos, para fantasma e para demônios. Aqui ela está sendo usada para falar de um espírito. Ela fala de um ser espiritual, né? E ela fala como ele era. Era um homem idoso, vestindo um manto e está subindo. Ou seja, vem de baixo, vem das profundezas. A sensação dela é que aquele espírito está subindo, ou seja, está embaixo. A gente observa todos os sinais de uma atuação demoníaca. E Deus não fala com Saul. Mas agora o diabo vai falar com Saul, fingindo, se mostrando como se fosse Samuel. E o que o diabo fala parece muito com o que Samuel falou. Ele falou: Deus tirou o trono da tua mão, como eu tinha dito. Como eu tinha dito para você. Para poder dar confiabilidade àquelas palavras, né? Como eu tinha dito, Deus vai tirar o trono da tua mão e vai dar a Davi, que é melhor do que você. Saul já estava desconfiado disso, né? Que Davi era quem herdaria o trono. E fala que Deus ia entregar todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus e que Saul e seus filhos iriam morrer. Gente, as palavras desse espírito que está se passando por Samuel são as mesmas palavras de Samuel. Que Davi, são palavras parecidas, não são as mesmas, mas são palavras parecidas com a de Samuel, as quais Saul não deu nenhuma atenção, as quais Saul não deu nenhuma confiança, as quais Saul não atentou. Mas agora, quando isso sai da boca de uma feiticeira, de um espírito, Saul cai por terra, desesperado, com aquela palavra. E isso me lembra muito a nós cristãos, servos de Deus, que não damos valor à simplicidade da palavra que Deus fala através dos seus servos e ficamos procurando profetizadores que muitas vezes falam daquilo que vai no seu coração e muitas vezes dão lugar a espíritos de adivinhação. Quanta bobagem
quanta loucura a gente tem visto por aí, inclusive na internet, de profetada, profetice, profetagem, de gente que brinca com as questões espirituais, que brinca com Deus. Essa semana mesmo eu estava vendo uma postagem onde um camarada falava da contratação de profetas para trabalharem e ganharem dinheiro na internet. O ridículo que está se fazendo. E Deus fala que por causa desses, o nome do Senhor é blasfemado. Por causa de pessoas que brincam com a ingenuidade das pessoas. Eu acredito nos dons do Espírito, a Bíblia fala dos dons do Espírito. Eu acredito nos dons do Espírito Santo, na palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, como a Bíblia fala, mas esses dons não acontecem como um guru gospel. Esses dons se manifestam quando Deus deseja. Não é a todo momento, a toda hora, banalizando, lendo o nome de gente nos comentários e lançando profetada e todo tipo de mentira, engano, se fazendo passar por Deus, por servo de Deus, por palavra de Deus. E muitas vezes o povo de Deus, ao invés de valorizar a palavra da verdade, o que está na Bíblia, não dá ouvidos. Mas se às vezes a mesma coisa, com uma roupagem diferente, for falado de uma maneira, com uma entonação de voz mais como que eu posso falar? Eloquente. Mas não eloquente, mas uma entonação mais... uma voz mais alta, mais aguerrida, nesses padrões que a gente vê por aí, dão muito mais valor do que se ouvir alguém que destrincha a palavra debaixo da direção do Espírito Santo. Tome cuidado com isso. Dê valor à palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Permita que Deus fale com você pela palavra. Isso tudo que nós estamos falando está aqui no capítulo. E não está no texto. A gente não está fazendo nenhuma alegoria. Está aqui no texto, expresso para nós. E às vezes, por não ler a palavra, a gente vai buscar mais fácil, né? Buscar o que fulano tem para falar para mim hoje. E aí vem aquela monte de adivinhação. Profecia não tem a ver com adivinhação, irmãos. A palavra de profecia, palavra de conhecimento não tem a ver, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento não tem a ver com adivinhação. Nós precisamos ter cuidado com isso. E ouvirmos Deus, ouvirmos a palavra de Deus. Não invalida o dom dado por Deus, de maneira alguma, mas busque a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Seja ministrado pela palavra de Deus. Saul não fez isso. Samuel falou com ele, corrigiu, e ele não se quebrantou. Aí a mulher vai lá, pá, como se fosse algo... Aí depois fala também que ele não tinha comido, estava em jejum, tamanho era o desespero dele, para ir até essa mulher, nem comeu, foi apressado para lá, e aí a fraqueza junto com o susto do que havia falado, ele cai no chão sem forças, e a mulher vai, oferece comida a ele, ele come, levanta, fica na cama, a mulher mata lá o bezerro para ele, farinha, faz uma comida para ele lá, ele come e na mesma noite vai embora. Mas o que eu quero enfatizar nessa mensagem? O que eu quero enfatizar é que Saul, ele desprezou a palavra de Deus. E por desprezar a palavra de Deus, Deus não falou mais com ele. Muitas vezes Deus tem falado com você. Está ouvindo essa palavra? Muitas vezes Deus tem falado.
comigo. E se nós não dermos o devido valor à palavra de Deus, colocarmos a palavra de Deus na nossa vida, não apenas no ouvir, mas dar ouvidos, no praticar, colocar ela nas nossas atitudes, vai chegar uma hora que Deus não vai mais falar, não vai mais corrigir, não vai mais. A palavra fala, no Novo Testamento, não lembro agora qual livro, mas que Esaú endureceu seu coração, de tal maneira que ele buscou com lágrimas o arrependimento, mas não achou mais lugar de arrependimento. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas quando nós desprezamos a palavra de Deus, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus nunca revela juízo sem antes manifestar graça, misericórdia. Mas uma hora o juízo chega. Uma hora o juízo chega. E Deus que sonda e conhece os corações, sabe. Eu e você precisamos ouvir, dar ouvidos e praticar a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Precisamos nos arrepender de todo o coração. Quebrantar o nosso coração e nos voltarmos para Deus. Isso que eu queria enfatizar essa noite, que na geração que voltou a ouvir Deus, Saul parou de ouvir Deus. E por parar de ouvir Deus, foi ouvir outras vozes. Talvez você tenha caminhado um tempo com Deus e ouviu Deus, mas chegou uma época que você foi se distanciando de Deus. E por não dar ouvidos a Deus, outras vozes rapidamente se levantaram. E essas vozes te enganaram. E essas vozes te levaram mais para longe de Deus ainda. Se você tem sentido esse travar no seu coração, eu quero te dizer que arrependimento se busca. Quebrantamento se busca. Que você possa buscar o Senhor enquanto Ele está perto e se arrepender e se voltar para Deus. Nós possamos guardar isso, nós possamos buscar o Senhor, o quebrantamento do nosso coração, que a nossa vida possa ser restaurada. A gente não siga o caminho de Saul, que seguiu para a morte, que seguiu para a distância de Deus, que foi buscar o morto, que preferiu ouvir um espírito que fingia ser o Samuel morto, do que ouvir a voz viva do Samuel vivo. Quantas vezes a gente dá ouvidos à morte, mais ouvidos à morte, do que dá ouvidos à palavra viva de Deus? Que Deus possa te despertar, largar essa preguiça de ler e meditar e ouvir a palavra. E por isso seguir homens enganadores, que ficam brincando com a tua ingenuidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, do povo de Deus. Que Deus possa fazer com que a palavra seja o nosso foco. A palavra de Deus. Coloque a Bíblia centro da tua vida novamente. Se apaixone de novo pela palavra de Deus. Por ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa noite na tua presença. Eu quero pedir ao teu Espírito que possa ir além dos meus limites e daquilo que eu consegui comunicar e levar a tua palavra às pessoas, fazendo com que haja arrependimento, quebrantamento, salvação, Pai. Para a tua glória eu peço isso, Deus. Ô Senhor, e que se o Senhor tem falado ao nosso coração e nós temos desprezado a tua palavra, tira toda a rebelião do nosso coração, toda a altivez, e que a gente possa se quebrantar diante daquilo que o Senhor fala, mas não se quebrantar no sentido de choro, mas nos quebrantarmos no sentido de
mudarmos de atitude, de darmos ouvidos à tua voz, de nos arrependermos do nosso caminho, de mudarmos a nossa rota em direção à tua vontade, Pai. Eu oro pela vida das pessoas que estão ouvindo a tua palavra, pedindo ao Senhor que abençoe, que derrame da tua graça e que haja oportunidade, Deus, de restauração para a glória do teu nome. Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer com que a tua palavra seja vida em nós, e que tudo aquilo, Deus, que é engano, todo engano, seja deposto pela tua palavra na nossa vida. Tira todo engano, Senhor, toda mentira, toda voz, Senhor, que hoje usa os mecanismos de comunicação para um falso evangelho que não é evangelho, Deus. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que seja freado e que a tua palavra, a semente da tua palavra, possa, Senhor, germinar e dar fruto para a glória do teu nome. Nós amamos a tua palavra e queremos, Senhor, cada dia, Senhor, nos apaixonarmos por ela, que ela seja a nossa verdade, a nossa fonte para a glória do teu nome. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.